Alguns de vós já leram este livro que nós estamos a estudar, a apresentar, que se chama O Nosso Lar, que foi editado pelo espírito André Luís e psicografado pelo nosso querido Francisco Cantos Xavier, que infelizmente já não se encontra entre nós, já partiu para a pátria espiritual, mas foi uma alma muito bondosa, muito caridosa e que nos deixou um legado muito, muito importante, que devemos todos descobrir nas suas psicografias, porque dentro das suas palavras e dos seus livros muito temos a descobrir. Para as nossas dúvidas, para as nossas questões, para a abertura da nossa mente, do nosso espírito e para caminharmos mais confiantes por aqui, neste plano. Porque temos muitas dúvidas, não é? Este livro vem-nos trazer a estrela para o conhecimento, para percebermos o que é isso do mundo espiritual, o plano espiritual, o que é essa morada. Nós encontramos agora aqui, muitos de nós não temos consciência de muitas coisas e depois acaba tudo, para onde iremos? Portanto, já abordamos alguns capítulos deste livro que nos abre as portas para essa descoberta do além, do plano espiritual. Eu não vou abortar os capítulos anteriores, não peço desculpa, não é, se algumas pessoas estavam na expectativa, mas então eu convido-vos a ver os episódios que estão publicados no Facebook, no nosso site do GEAC, portanto convido-vos se não tiverem a oportunidade de estar presentes, a verem, está bem? E assim vão entender também o percurso e mesmo a lerem o livro. Portanto, acho que nós temos aí na nossa biblioteca, podem adquirir ou possam emprestar se quiserem. É um livro pequenino, que se lê muito bem, com uma linguagem fácil e acessível, nada muito complexo. E é muito interessante. Quem não estiver tão disposto para a leitura, porque já tem alguma incapacidade dos olhos, ou pronto. Há também o filme, que foi estreado em 2010. Eu curiosamente vi a antestreia no Congresso Mundial Espírita em Valência, que foi muito, muito interessante. Portanto, estava eu a iniciar o meu percurso, a minha incursão nestas coisas do espiritismo, eu não sabia o que era isto, e foi um abrir de olhos e da mente, do espírito para tudo isto, e que foi muito bom para mim. Portanto, espero que seja tão bom para vocês também, como para mim esta experiência e esta caminhada. Então, o que é que nos diz o capítulo 12º? Aborda-nos o tema umbral. O que é isso do umbral? Nós já nos questionamos sobre isso. Que palavra é esta? O que é que isto significa? Todos nós temos a mesma concepção do que é isso, o umbral. Se eu vos falar do inferno, provavelmente alguns perceberão essa linguagem mais facilmente, não é? Porque foi esse o termo que nos foi incutido. Provavelmente a maior parte de nós, pelo menos comigo, foi assim. Portanto, isto, o umbral, também era desconhecido para mim, inclusive é o termo. Por isso vamos à descoberta do que é isto. Então, o nosso livro debate um relacionamento, nesta fase, essencialmente, entre um enfermeiro, que chama-se Lísias, e o nosso André Luís. E então, neste capítulo, diz-nos: após receber tão valiosas elucidações, portanto, André Luís por parte do nosso enfermeiro, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam uma curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo, portanto, no mundo terreno, dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimónias católico-romanas, a que existira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tiveram notícias. Portanto, o inferno, acho que a maior parte de nós já tem uma noção do que é isto, o inferno, pelo menos do conceito, e desde que se calhar que o homem existe ou que deixou o legado em termos de comunicação escrita, não é? Que o termo inferno é conhecido. Portanto, era um termo de origem latina que significa as profundezas ou o mundo inferior.
Ainda noutras mitologias, por exemplo, na mitologia greco-romana, há um deus, o deus que se chama dos infernos, portanto Hades, que seria o deus que regia toda a região do submundo, ou das trevas, como assim se ditava. Na mitologia hebraica é o Seol, por exemplo, e em tantas outras mitologias é citado este conceito, esta noção do inferno. E umbral, o que é que quer dizer umbral? É uma palavra tomada do espanhol que significa soleira, limiar, entrada, ou seja, a faixa mínima de um piso que se acha entre as laterais de uma porta, portão ou passagem, e serve de limite entre um cômodo e outro numa construção. Portanto, isto, o umbral, como etimologicamente a palavra nos quer significar. Ou seja, é uma passagem, uma entrada, um limiar entre algo. E o que é esse limiar? Vamos então continuar à descoberta do que é que Lísias explica a nossa André Luiz. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: Ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Portanto, André Luiz partiu deste plano do mundo, portanto, morreu, não é? Partiu para a pátria espiritual e ele deslocou-se para um outro local, não é? Pelo menos no início do livro isso está retratado. Portanto, ele deteve-se algum período nesta zona chamada umbral. Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Portanto, umbral, não é? Lá está, é uma passagem, é uma zona, não é? Onde podemos ou não situar-nos. Esta é uma imagem retirada do filme, não é? Portanto, André Luiz diz-nos que o espírito não retrógrada, mas a forma perispiritual se degrada. Como é que é possível se degradar? Vamos ver, vamos continuando a descobrir o que é que as explicações que nos vão sendo dadas. Portanto, a palavra umbral, mais uma chega, prende-se ao étimo latino umbra, que significa sombra. Portanto, já podemos vislumbrar que é uma zona provavelmente não muito agradável, não é? Portanto, se tem muitas sombras, nós gostamos da sombra. Só quando está imenso calor, não é? E ainda assim, se está calor, está sol. Portanto, à partida, estamos-nos a resguardar de uma situação em que aqui o resguardo será com outro intuito. Então, vamos ver. Ainda analisar que é-nos dito que o umbral situa-se numa determinada esfera. No livro de Egorina Cunha, na Cidade do Além, ela é assinalada, portanto, é uma espírita, não é? Médium, e que fez uma incursão ao nosso lar. Então ela desenhou, não é, os ensinamentos que lá obteve. E estas são as várias esferas do nosso plano. Portanto, no centro temos a Terra e depois, a partir da Terra, temos as várias esferas espirituais. Portanto, e a cada esfera é atribuído uma determinada localização. Podemos ver que o umbral médio, temos 3 estratos de umbrais, não é? O grosso, o médio e onde está situada o nosso lar, que é na 8ª esfera. Portanto, que está assinalada com a estrela. Portanto, esta colónia espiritual está associada a uma região umbralina, sim, mas é uma colónia espiritual de resgate. Portanto, é uma colónia, como o próprio nome indica, onde os espíritos, quando já estão preparados para a aprendizagem, para a evolução, podem lá deslocar-se, serem resgatados e deslocar-se para o seu aprendizado e para a sua evolução. Continuando, quando o espírito reencarna, diz-nos Lísias, promete cumprir o programa de serviços do Pai do céu. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos.
Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. Portanto, após a partida, não é? Se as pessoas não são equilibradas neste plano, não vamos nós pensando só porque desencarnam que vão atingir o equilíbrio, não é? E porquê? Vamos ver. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Notando uma dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagina que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Portanto, nós vimos este plano e não vimos despidos de nada, trazemos uma bagagem. Portanto, trazemos o que a Lísia chama, somos portadores de um fato ainda sujo, porque se o fato estivesse salvo, provavelmente já não precisaríamos de regressar aqui, a não ser que fosse por uma missão, é o comprometimento de voltarmos cá. Portanto, vimos para lavar no tanque da vida humana, portanto, nas experiências aqui deste plano, vimos lavar o nosso fato. No entanto, esta roupa imunda é o corpo causal, no entanto, vamos ver o que é que se pode suceder com estas experiências, não é? Se conseguimos lavar ou ainda sujar mais. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. Não é? A gente vem e esquece do que nos comprometemos a fazer, que era lavar este nosso tecido. Ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Portanto, em vez de nos purificarmos, ainda nos vamos manchar e amarrar mais nas teias desta escravidão que trazemos para nós. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo da nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Portanto, se ainda nos manchamos mais, como é que queremos almejar ir para planos mais elevados se ainda regredimos? Não é? É quase impensável, não é? Portanto, é a mesma situação que nós estarmos num percurso escolar, se não aprendemos a escrever, como é que queremos passar para a segunda classe ou para a terceira, se não estamos aptos, não é, a entender ou a ler um livro, ou a escrever ou a copiar, não é? É impossível. Portanto, aqui a situação é igual. Se não temos um ensinamento de acordo com as leis divinas, como queremos nós avançar e atingir esferas mais elevadas, se ainda não temos a situação mais básica, não é? Se ainda não deixamos de odiar, de ser egoístas, de ser avarentos, de ter raiva, de ter inveja, enfim, essas coisas todas que a gente conhece, não é? O umbral funciona, portanto, como uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial. Portanto, o umbral vai ser uma zona em que nós vamos tentar purgar as situações pelas quais nós aqui nos vamos manchando. Onde se queima a prestações, pode ser suaves prestações ou prestações mais prolongadas, dependendo daquilo que depois o caminho que nós pretendemos seguir, não é? O material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Portanto, nós, para pecar, é por atacado, não é? Levamos logo uma bolsa cheia, mas depois, para pagar, vai ser um bocadinho mais complicado, não é? Portanto, queremos sempre prestações, não é? Nós queremos sempre tudo que venha, não é? Mas depois, para pagar, é que é sempre a parte mais difícil. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar a minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. Lísias continuou. O umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a ida superior
E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Portanto, este departamento, não é, vem da providência divina e não é por acaso. Não é? Portanto, tem uma finalidade muito específica e tem uma intenção muito precisa. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colónias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Portanto, estes serão aqueles espíritos que estão no ni, não é? Nem se afirmam que querem evoluir, portanto, com fé e com perdão, mas também não estão numa situação de negação total. Portanto, ficam ali naquele impasse. São aquelas pessoas que nem é assado nem é cozido, é assim qualquer coisa, não é? Mas nós temos que nos afirmar, nós temos que decidir por nossa conta o caminho que queremos seguir, não é? Não podemos andar sempre, os nossos pais não andam sempre connosco ao nosso colo, nós aprendemos a caminhar, aprendemos a andar, portanto, nestas questões, igualmente nós precisamos também de nos definir e tomar uma posição, não é? E aprender a andar, não é? Por onde é que nós queremos ir? Que tipo de pessoa queremos ser nós? Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece. Portanto, isto só vem reforçar a ideia de que aquilo que nós somos neste plano, se somos pessoas inconstantes e ansiosas, provavelmente quando partirmos vamos manter essa mesma ansiedade, esse mesmo desespero, portanto vamos manter e vamos absorver, criar a ligação, não é? Com pessoas da mesma esfera vibratória, portanto, das mesmas condições. Pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem, infelizmente, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas de exploradores e explorados. Portanto, na zona umbralina, mantém-se exatamente, se calhar, a mesma situação que nós conhecemos aqui, não é? Em que haverá uns a explorar e outros a deixarem de ser explorados, não é? Por diversos motivos, não é? Há várias condições espirituais, portanto, uns pela sua inteligência, pela sua capacidade, é o mesmo que aqui, não é? As pessoas, às vezes, mais dotadas, não quer dizer que sejam as pessoas mais dotadas espiritualmente, não é? Portanto, tornam-se exploradores e há outras pessoas noutras condições que são explorados. Valendo-me da pausa que se fizer espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa a organização? Sorriu o interlocutor, esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Verdade? Nós conhecemos esta expressão, não é? Onde toda a gente ralha, pois é impossível a gente ter equilíbrio ou ter a luz da razão. Não é? Portanto, não vamos conseguir obter nada. Uma certeza, porém, posso dar-lhes. Não obstante as sombras e a angústia do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colónias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Portanto, isto vem reforçar mais uma vez a ideia de que existem várias colónias de socorro, não é? Aliadas a esta zona umbralina, a esta zona, portanto, não há só uma, há diversas colónias que estão a propósito, não é? do socorro destas almas. Sim, porque não pensem que a gente parte e fica, ou vai para ficar em determinada região. Não é? Nós podemos evoluir ou não, dependendo
desta nossa pretensão, não é? Daquilo que nós vamos ambicionar para nós, ou da nossa consciência, da nossa tomada de consciência, se de facto queremos ir para a luz ou se queremos nos manter na zona das sombras. Isso é uma questão de opção, e a nossa opção, decisão livre. Creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo, e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Pois vejam, não é? Há ligação direta entre nós e esta zona umbralina. Está bem? O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados, porque em verdade todo o espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda a alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Portanto, aquilo que os nossos olhos não alcançam não quer dizer que não esteja lá. Está bem? Nós somos energia, portanto, e a energia alcança onde nós queremos ir, onde nós queremos alcançar e o que queremos alcançar. E a mais forte possibilidade de fazer isso é pela via do pensamento, não é? Pela via do sentimento. As vibrações que emanamos, que sentimos, aquilo que queremos para os outros e aquilo que queremos para nós. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores, no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que se os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes equilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Portanto, isto não é uma zona onde toda a gente pode ir livremente só porque se deseja lá ir, não é? Ou porque se deseja descobrir alguma coisa ou ver como é. Acredito que não seja bem assim, não é? Que nós queiramos pensar. Portanto, como nos está aqui explicado, nem todos nós somos bombeiros, nem todos nós vamos apagar fogos, é preciso saber. Portanto, também aqui, para descer à zona do umbral, é necessário ter uma determinada preparação, ter um determinado estofo, não é? Ter um determinado auxílio, uma determinada evolução em termos espirituais. Na minha preparação desta palestra, e vocês podem igualmente fazer a mesma pesquisa, há várias descrições de outros médiuns que conseguiram, conscientes, que conseguem em desdobramento ir a estas zonas e vislumbrar algumas coisas. Claro que essas são pessoas especiais, não é? Que conseguem fazer isso. E nessas idas eles descrevem basicamente o que aqui está descrito, uma zona de sombras, de trevas, de pântanos, arenosas, sem luz, de cheiro a enxofre, enfim, uma série de coisas. E há uma descrição de um médium, Wagner Borges, muito interessante, em que ele vê um espírito, apenas um, não é? neste auxílio, na zona umbralina. Portanto, ele faz uma descrição maravilhosa desse espírito e que se encontra acompanhado por determinados animais. Portanto, isto só vem reforçar que, de facto, também os animais têm algo a cumprir. Portanto, isto só para dizer que tudo aquilo que nós vemos e não vemos deve ser respeitado. Portanto, nós devemos respeitar a missão de cada um, inclusive a dos animais, porque também eles têm um papel a cumprir. Inclusive nesta missão de auxílio. Isto está descrito em vários livros, portanto, há um outro livro que eu li também, que é a Libertação, e que também está descrito, a zona umbralina, a forma como está organizada a sociedade umbralina. Por acaso é interessante a gente descobrir estas esferas. Interromper a Celísias. Sumamente impressionado, exclamei: como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento.
O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Isto é uma questão muito importante e que já tinha sido aflorada, não é? Portanto, este auxílio não depende só de uma simples vontade. Nós até podemos ter muita vontade, mas estaremos nós preparados? Fizemos nós já o curso e o aprendizado suficiente para esta tarefa? Não é? Não basta só querer, é importante a vontade e querer, não é? Mas é preciso saber para fazer bem e para não ficar, não é? Porque muitas das vezes isso são... e como aqui também, não é? Nós às vezes vamos com, como a gente diz, com as melhores intenções e depois acabamos por ficar caídos lá. E caímos e já não nos levantamos. Portanto, é preciso ter uma preparação, não é? Também aqui é chamada a atenção para isto, não é? O querer é poder, sim, mas é preciso saber como fazer. E deixo-vos com esta frase maravilhosa de Chico Xavier, também vinda por André Luís, que nos diz: desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos, mentalizando, agimos. Agindo, atraímos e atraindo, realizamos. Portanto, tudo isto é muito importante. Começa sempre por um desejo profundo de evoluirmos. Mas para isso é preciso atrair, é preciso mentalizar, é preciso trabalhar. Não é? O que ainda é muito difícil para muitos de nós. Ter este desejo de nos aplicarmos ao trabalho. O trabalho é árduo, sim, mas é com isto que nos vamos realizar.